Eu sempre desconfiei de pessoas com as mãos frias. Antes de começar essa história, eu preciso que você me responda uma coisa. Você já apertou a mão de alguém e sentiu um arrepio instantâneo? Não porque a pessoa era estranha, não porque ela era perigosa. Mas quando eu apertei a mão dela, estava extremamente fria, fria demais. Só que foi em um nível que não parecia normal. E se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Porque depois que isso aconteceu comigo, eu nunca mais consegui encarar mãos frias da mesma forma. Eu quero dizer que tudo isso tem uma explicação lógica, mas eu me recuso a achar que eu tenho certeza. Tudo começou em uma noite de sexta-feira. Eu estava voltando para casa depois de um dia de trabalho cansativo. Era tarde, muito tarde. Talvez umas 11h30 da noite, a rua estava completamente vazia. Não havia carro, não havia pessoas, só aqueles postes que iluminavam as calçadas e deixavam o resto da rua em plena escuridão. Vocês já sentiram aquela sensação de que algo está errado, mesmo que tudo pareça totalmente normal? Aquele dia eu estava sentindo exatamente isso, mas eu continuei andando, porque a minha casa estava a poucos minutos dali, quando eu vi alguém. Era um homem parado em um ponto de ônibus sozinho. E o mais estranho é que ele não estava sentado, não estava mexendo no celular, nem olhando para os carros. Ele apenas estava ali, parado, me observando. Eu tentei ignorar, continuei caminhando. Só que quando eu passei por ele, eu ouvi uma voz. Você pode me ajudar? Olhei para trás. E ele parecia completamente normal. Roupa comum, cabelo comum, nada chamava atenção, exceto os olhos. Pareciam cansados, como se ele não tivesse dormido há dias. Perguntei o que ele precisava e ele disse que estava perdido e que o celular estava descarregado. E perguntou se eu conhecia uma determinada rua. Eu a conhecia e comecei a explicar. Foi quando ele estendeu a mão como se quisesse agradecer. Sem pensar muito, eu apertei a mão dele. E naquele instante o meu corpo todo congelou. A mão dele estava gelada, mas não era uma mão fria comum, não era uma mão fria de inverno. Não era frio de quem ficou muito tempo na rua, era um frio diferente, parecia gelo. Como se na mesma hora eu tivesse tocado alguém que não estivesse vivo. Na mesma hora eu puxei a minha mão e disfarcei, mas senti um arrepio que percorreu as minhas costas. Você continuaria conversando? Porque eu deveria ter ido embora, mas fiquei. Esse foi o meu erro. Aquele homem sorriu e perguntou uma coisa muito estranha. Você consegue me ver direito? Na hora pensei que era uma brincadeira e respondi, é claro. Mas ele continuou me encarando e repetiu, você tem certeza? Nesse momento eu fiquei muito desconfortável. Inventei uma desculpa e falei que tinha que ir embora. Fui embora sem olhar para trás. Eu tentei, mas alguns segundos depois eu decidi olhar. Sabe quando parece que alguém está observando você? Quando eu olhei, o homem estava lá, parado, me olhando, sem se mover, sem piscar, sem desviar o olhar. Quando virei a esquina, ele desapareceu da minha visão. Eu achei que tudo tinha acabado, mas não acabou. Naquela noite eu tive um sonho, ou acho que foi um sonho. De repente, eu estava no meu quarto. Tudo parecia normal, só havia uma diferença. Alguém estava parado no canto da parede. Era aquele homem. Eu tentava gritar, eu não conseguia. Tentava me mover, não conseguia. E ele começou a andar na minha direção, lentamente, passo a passo, até chegar do lado da minha cama. E quando ele estendeu a mão para mim, eu acordei assustada, suando, com o coração disparado. Mas havia algo pior. Minha mão estava gelada, exatamente no lugar aonde ele havia tocado. Eu passei o dia inteiro tentando esquecer aquilo. Mas as coisas começaram a ficar muito estranhas. Nos dias seguintes, eu só encontrava pessoas com as mãos extremamente frias. No supermercado, na farmácia, no trabalho, sempre pessoas diferentes. Mas aquela mesma sensação, o mesmo arrepio, o mesmo desconforto, até que uma noite eu decidi pesquisar e encontrei algo bastante perturbador. Uma antiga superstição dizia que algumas entidades conseguiam chegar perto das pessoas através do toque, principalmente das mãos. Segundo a lenda, o frio não vinha da temperatura, mas sim da ausência dela, como se estivesse drenando a nossa energia. Ridículo?
Foi exatamente o que eu pensei, até a noite seguinte. Porque naquela mesma noite, alguém bateu na minha porta 3 vezes. Olhei pelo olho mágico e quase caí para trás. Era o mesmo homem que estava no ponto de ônibus, parado, do lado de fora, me encarando e sorrindo. Como se soubesse que eu estava olhando. Meu coração disparou e eu não abri. Mas fiquei observando e aconteceu algo impossível. Ele levantou lentamente a mão e apontou para mim, mesmo não conseguindo me ver através daquela porta. Naquele mesmo instante, ouvi uma voz muito baixa, quase sussurrando. As batidas pararam. O silêncio tomou conta daquela porta. Esperei vários minutos, quando finalmente eu tive coragem de olhar novamente, mas já não havia ninguém. Nos dias seguintes, nunca mais eu vi aquele homem. Nunca mais. Só que tem uma coisa que me incomoda até hoje. Toda vez que aperto a mão de alguém e está extremamente fria, eu tenho a sensação que eu conheço aquela pessoa, mesmo nunca tendo-a visto antes. E parece que em uma fração de segundos eu percebo que o rosto dela começa a mudar, como se fosse o rosto daquele homem. Eu preciso revelar uma coisa: essa história não aconteceu comigo. Foi enviada por um seguidor que pediu para permanecer anônimo. Eu apenas contei em primeira pessoa, só que existe um detalhe nessa mensagem que eu não fui capaz de ignorar. Ele disse que desde o ocorrido ele evita cumprimentar as pessoas, só que quando ele esquece essa regra e sente as mãos frias, ele lembra do homem do ônibus. A pergunta é: você apertaria a mão de alguém depois de ouvir essa história ou vai prestar mais atenção na temperatura das mãos das pessoas? Me conta aqui nos comentários, e se você tem algum relato assustador, envia pra mim. Quem sabe o próximo vídeo não pode ser o seu.